estudar para ser o nerd que sabe tudo. Não. Estudar, porque senão você vai virar um demônio. Se você não tiver inteligência ordenadora, você vai ser Satanás. Conheço crianças e adolescentes que são fãs desse padre aqui, saca? Mas são mais que fãs, né? Porque tratam ele como uma figura que representa um mundo superior, né? Que é Deus. Esse senhor, o Paulo Ricardo, ele sabe o simbolismo do que ele quer dizer, né? Diabo, demônio, Satanás. Para a Igreja Católica, é uma força desordenadora. Essa tradição do diabo e do demônio e tudo mais, nem sempre é visto como uma figura, como uma personalidade, como um ser real, ativo no mundo, entende? Só que ele também sabe, esse padre aqui também sabe, que as pessoas acreditam. Eles acreditam na existência desse ser, desse inimigo de Deus. Mas ele sabe também que, pelo medo das pessoas, isso se torna obediência mais fácil. Então, quem domina o medo do outro, domina o outro. Entende? Eu vejo isso na minha família. Eu vejo isso. Eu vejo no comportamento das pessoas. Eu vejo o sofrimento de crianças. E como isso controla o que a criança já começa a pensar como um perigo. Não é certo e errado, tá? É perigo, que é perigoso. A ideia de certo e errado está sempre vinculada a um medo e não a um processo de pensar em causa e consequência, que é como o certo e errado deveria ser ensinado. Imagina que os bens que você tem na sua vida são mais ou menos como esses livros aqui espalhados em cima da mesa. Certo. Então você tem aqui a sua saúde, você tem o seu dinheiro, sua família, comida, sexo, sono, casa, carro, a sua fé, sua vida espiritual, não tem também. Deus. Tudo isso são bens. Tá. Então ele está tratando bens como aquilo que importa e que é bom, né? Tirando eu sou ateu, eu até tenho uma vida espiritual, mas a minha vida espiritual é uma espiritualidade concreta. Ela é simbólica. Ela é consciente do processo do sagrado que a gente constrói na vida, né? Eu não jogo isso pro outro plano. Então, Deus e fé, no sentido religioso, eu não tenho. Mas as outras coisas, ok, concordo com o padre, né? São coisas boas. Tá, entendi. As coisas materiais são bens. São, verdade. Aquilo é um bem. Agora, chega um assaltante com uma arma na mão e diz pra você o seguinte: ou você acessa agora a sua conta bancária e transfere é sacanagem isso aí. R$1 milhão que está na sua conta, né, para minha conta, imediatamente. Eu já vou sumir com esse dinheiro. Ou eu mato a sua esposa. Olha a analogia que ele faz. Que a coisa mais temerosa do que você perder a pessoa que você ama. Então ele já... Cara, você entende a pedagogia desse padre? Ele não é ignorante, tá? Ele é bastante inteligente. Inteligência é uma coisa, ideologia é outra coisa. A gente precisa separar essas coisas, tá? Mas tá. Ele é muito inteligente para construir, a partir da ideologia religiosa dele, uma narrativa que captura o medo das pessoas. E aí? E esse cello, no fundo, que coisa linda, né? Entra na alma, assim. O cello, ele pode ser tocado e o som do violoncelo pode ser um som tenebroso, né? Que dá até arrepio. Vamos lá, padre. A vida da esposa é um bem. O dinheiro que você tem na conta é um bem. Mas se você não tiver inteligência ordenadora, você é um demônio. Demônio. Você vai fazer o mal. Porque as pessoas dizem assim: mas eu não fiz por mal. Eu insisto nisso, assim, aqui eu vou insistir muito nessa tecla. Porque as pessoas hoje em dia dizem: eu não fiz por mal. Gente, mas ninguém faz nada por mal. Eu já disse isso, mas eu repito. Nem os demônios fazem nada por mal. Não é por mal, é por um bem desordenado. Uma coisa que não está clara. Seres humanos também podem ser demônios, na teoria do padre? Vamos ver se ele vai explicar, porque isso que ficou estranho, né? E o que eu tenho, já começo a entender do raciocínio dele é o seguinte: existe uma hierarquia de bens, né? Isso é basicamente pensar que existe bens maiores e bens menores, né? E o valor da vida da sua esposa, ele é um valor maior dentro dessa hierarquia do que o seu R$1 milhão, que eu nunca vi na minha vida, mas vamos ver onde ele vai chegar. Mas padre, tem um pecado de malícia. Calma, vamos chegar lá. Malícia? No passado nós falamos do pecado de
da ignorância. Malícia. Tá? Tá. Essa ignorância. Malícia, demônio, assaltante, R$1 milhão, esposa. Tá, vamos ver onde é que isso vai dar. Esta imbecilidade criminosa. Vamos falar do pecado malícia, mas com calma. Não vamos pôr o carro na frente dos bois. Tá. Veja só. Tô calmo, padre. Quero entender melhor. Todos os seres espirituais, anjos, Ah, mas não acredito nisso não, seres padre. humanos, Como é que faz? querem as coisas sob o aspecto do bem. Até os seres materiais querem as coisas sob o aspecto do bem. Quando um animal, um cachorro quer um negócio, ele quer porque está vendo um bem naquilo. No nível... O que é bem, né? O que será que o padre está querendo dizer de bem? Primeiro, assim, seres espirituais. Eu vou colocar a minha visão aqui, né? Não existem seres espirituais. O espírito, do jeito que eu entendo, galera, é um produto da nossa própria matéria, tá? Eu chamaria de espírito nosso pensamento, a nossa consciência, os nossos afetos, o que eles chamam de alma, né? Mas é um produto que existe como um fenômeno que origina no cérebro, né, do nosso cérebro e nos cérebros de outros seres vivos. Tudo que não é percebido fisicamente, né, e é produzido por nós, eu chamaria de espírito, né? O pensamento, o raciocínio, a razão, o amor, todas essas coisas que derivam da relação que nós, seres humanos, temos uns com os outros e com a natureza ao nosso entorno. É aquilo que produz a nossa linguagem, esse mundo abstrato produzido pela nossa mente. Eu chamaria isso de espírito. Mas eu não acredito, por exemplo, em espíritos eternos. Eu não acredito, por exemplo, em anjos, em santos, em demônios e divindades. Daí a gente já não estaria falando a mesma língua aqui, né? E o padre tem todo o direito de acreditar nisso. Mas o problema aqui é que ele está ensinando isso a partir de uma lógica de causar medo e pavor nas pessoas, né? Mas vamos seguir para ver onde ele vai chegar com isso. Sensível e animal que ele consegue ver, mas em todos os casos ninguém quer o mal. Todo mundo quer o bem. O animal tem impulsos biológicos, né? Eu acho que boa parte, inclusive, dos nossos afetos e dos nossos comportamentos, eles têm esses impulsos biológicos que têm como ideia a preservação da vida. Então, o que ele está chamando de bem, na verdade, é uma meta, é um desejo, né? Que até os animais têm, porque não é mirar o mal no sentido de que é natural, né? É natural. Então, como é que a gente começa a classificar o que é bom, o que é mal, o que é ruim? Né? Vamos ver aonde ele vai chegar. O problema é que, quando eu vejo um bem, eu preciso pôr isso em ordem, eu preciso pôr uma hierarquia. E a hierarquia dos bens não é óbvia. Tá? Não é óbvia. Nós precisamos contemplar a verdade de cada um desses bens e colocar em ordem, porque senão nós vamos começar a ser maus. E a maldade está no fato de você querer uma coisa de menor valor acima daquilo que tem um maior valor. Né? Então que começa o problema sério, galera. Primeiro, né, você viu, confirmou a ideia de hierarquia que eu já estava falando aqui para vocês. Segundo, contemplar uma verdade. Que verdade? Qual é essa verdade? Quem revela essa verdade e quem explica, interpreta e ensina essa verdade, tá? E essa hierarquia, o que é mais bem e menos bem, quem revela e ensina e mostra para as pessoas aonde está a organização, da onde vem essa organização. Para o padre, claramente isso já é pronto, né? Porque é Deus quem cria isso, né? A verdade é o próprio Deus. Isso aqui é puro platonismo, tá? Se a gente for trazer isso aqui para a filosofia, a base desse pensamento aqui é a adaptação do que o cristianismo fez do platonismo, né? Essa verdade, lá o sol da alegoria da caverna, tal. Então, tá muito claro isso aqui. O ponto, galera, e aí realmente existe um problema de relações humanas e sociais que, nos processos de tomadas de decisões dos seres humanos, você cria uma certa bagunça na gente mesmo, na nossa própria vida. O que o padre está falando não é infundado, porque a base que ele está tentando buscar é isso. É como a gente experimenta a vida, como decisões que a gente toma, escolhas que a gente faz ou que pessoas fazem afetam a nossa vida, como isso nos causa sofrimento.
Então, uma ideia de bem e mal que o padre está tentando explicar aqui tem uma base na vida concreta. O problema é que ele joga isso para um lugar superior, a partir de uma fé, ele joga o mal para uma vontade externa a nós, e o bem para um ser supremo, que inclusive tem uma história de redenção, que nos salva desse mal, desde que nós o escolhamos, desde que nós nos decidimos por ter fé nele, e muitas vezes nem é uma decisão, porque se torna uma convicção pressionada por esse medo, né? Então, veja, aqui se mistura experiência real, concreta da nossa vida, com uma interpretação simbólica, no qual o padre constrói aqui uma noção de um mundo superior a nós, de uma hierarquia estabelecida, definida, que nos atinge e que cabe a nós sermos iluminados por essa verdade para a gente conseguir tomar as decisões corretas, tá? E aqui eu discordo muito, porque o que o padre, a instituição que ele representa, ganha com isso é poder e controle na vida das pessoas, né? E ele ganha essa posição social que ele tem. Então, só que assim, ele tem o direito de acreditar nisso, mas são pressupostos, né? Pressupostos de fé. E aí ele chama de imbecilidade quem discorda, né? Que ele vai chamar de ignorância porque não consegue contemplar essa verdade. Mas vamos seguir. Então você chega e diz assim, não, eu lutei tanto por esse dinheiro, pode matar minha mulher. Entendeu? Ou seja, o que é isso que você está fazendo? Você entende que isso Cara, eu acho assim, eu acredito, tá? Posso estar sendo inocente, mas eu acredito que a maioria das pessoas que tivesse esse R$1 milhão pagaria. Então ele está usando um exemplo absurdo, que se uma pessoa deixa a própria esposa ser assassinada, morta, porque não quer pagar o resgate, isso aqui já é ponto fora da curva. Não é o que a maioria... Então ele pega uma coisa tão extrema para dar um exemplo do que é bom e do que é mal, e de como, se você não aceitar essa verdade, de como você pode escolher R$1 milhão em vez da vida da sua esposa, do seu filho. Aqui as pessoas vão assistindo isso aqui e vão pensando nas pessoas que são importantes para elas, né? E aí a pessoa, automaticamente, ela vai pensar, cara, se eu não tiver Deus na minha vida, essa luz na minha vida, eu vou me tornar essa pessoa monstruosa que escolhe R$1 milhão no lugar da vida da pessoa, né? Que tem uma hierarquia, né? Porque a vida dessa pessoa, ela tem que ser um bem maior do que esse R$1 milhão. É esdrúxulo, galera. É esdrúxulo, mas pega no medo e na emoção. Ele ganha as pessoas, tá? Porque as pessoas, infelizmente, não sabem nem a origem do pensamento, né? E porque as pessoas para que ele está falando já estão embutidas desse senso comum de que existe um plano superior, de que existe Deus, de que existem demônios, de que existem mal, de que a vida é uma grande batalha espiritual. As pessoas já acreditam nisso. E as pessoas, normalmente, nem sequer se abrem para a possibilidade de duvidar e questionar isso. Saca? De racionalizar isso mesmo. O que eu advogo é que os indivíduos são agentes da própria vida e são agentes da construção de uma sociedade ordenada, justa. Eu acho legal, a gente tem que se preocupar e pensar nisso sim, mas sem medo, mas com responsabilidade, entendendo e aprendendo causa e consequência, né? Se tornando responsável das próprias decisões e escolhas e sabendo analisar como as coisas se relacionam no mundo, né? O que o padre faz é muito mais fácil, né? Porque você taca medo num monte de gente e controla essas pessoas. É isso, é um pensamento, né? De que, ó, eu tenho a verdade, eu vou dizer para você qual é essa verdade, você se submete e tenta vivê-la. Se você não vivê-la, você vai ser um burro, um idiota, você vai ser um demônio, você vai ser um diabo e vai pro inferno. Basicamente é isso, né? Então, assim, instituições religiosas, na figura de seus sacerdotes, controlam a autonomia intelectual das pessoas. E controla a vida, controla os corpos, controla os comportamentos. Ah, tá, mas se não fizer isso, a sociedade vai virar uma bagunça, uma zona. Se você desenvolver uma educação baseada em consequência, né, causa, efeito, e de responsabilidade pelas consequências, e você tem sistema jurídico, inclusive, que dê penalidades para as pessoas, né? Então você pode tranquilamente tentar organizar a sociedade sem nada disso aqui que o padre está usando, tá? Esse é o ponto. E aí as pessoas vão se livrar desse pavor, desse medo, né? De escutar um padre dizendo que ela pode ser um demônio, um satanás. Que bizarro, né? É isso. Companheiros de Devir, o que vocês acham? Deixa um comentário aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. Se vocês tiverem sugestões de react, deixa aqui embaixo também. Toda semana a gente vai soltar um videozinho desse por aqui, beleza? Companheiros de Devir, valeu por ter ficado até o final e a gente se vê numa próxima.